hoje, né? Que nós esquecemos agora que é o irmão Cícero, mas que o Senhor vai usá-lo, né? Que o Senhor vai, em nome de Jesus, usar a boca dele, né? Os olhos, os lábios, né? Que ele vai fazer a leitura da palavra, mas é o Senhor que vai falar no nosso coração. Amém, igreja? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com uma boa noite, a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fez um grande milagre na nossa família. Eu queria só acrescentar algumas coisas que a Rosiane esqueceu, que realmente nós não tínhamos condições de levar isso adiante, devido ao remédio, né, que é muito caro, e o preço das sessões de fisioterapia. Eu me lembro que, com isso que ela falou, eu me lembro que uma vez nós estávamos passando... Glória a Deus. Aleluia. Estávamos passando por uma luta, estava sem trabalhar, e eu liguei para o meu pastor, que já dorme no Senhor agora, e contei a situação que estava passando. E com essas palavras eu disse a eles: meu pastor, não se tarda em nos ajudar, que nós estamos muito, né? E ele disse: Cícero, diácono Cícero, meu filho, eu amo muito a sua vida, mas essas palavras você tem que dirigir ao Senhor. E com isso nós aprendemos, né? Naquela hora eu pensei até em ficar meio chateado, mas ele tinha toda a razão. Meu pastor é cheio de sabedoria, a igreja toda sabe disso, né? Ele não jogava palavras ao vento, né? Ele só falava palavras que realmente edificavam a gente, botava a gente para cima. E nós aprendemos isso. E realmente eu me dirigi ao Senhor, o Senhor realmente fez o mover. Nós pagávamos um aluguel de R$500 por mês, e eu não sei de onde vinha o dinheiro, só sei que todo mês nós pagávamos, e todo dia nós merendávamos, almoçava e jantava, e pagava água e luz, e ainda sobrava um dinheirinho para comer uma pipoca. Não sei como, mas o Senhor é bom, né? E só complementando aqui o milagre que Deus fez na nossa vida, eu cheguei uma segunda-feira na empresa, entrei para a minha salinha lá e fiquei cabisbaixo, liguei o ventilador, fiquei cabisbaixo, pensando como era que eu ia adquirir aquele dinheiro para a fisioterapia, né? E o meu patrão, que o João Nilson conhece, o Pedro, né? O que ele tem na cabeça é grande, o coração é do mesmo tamanho também. E ele disse: por que tu tá desse jeito, cara? O que aconteceu? Eu disse: não, nada não. Como é que tá teu filho? Eu quero só te dizer que eu vou pagar todas as fisioterapias dele até ele ficar bom. Você pode até não acreditar, mas aconteceu desse jeito que vos falo agora para você. E até hoje ele paga. Todos os meses ele dá 200 para nós pagar de fisioterapia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, Deus é bom, não precisa a gente estar, né? A gente se desesperar, porque às vezes a gente se desespera mesmo, né? Quando a dor é grande. Mas eu tenho um conselho para vos dar. A Bíblia diz, irmãos, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas eu lhe digo uma coisa: quando está doendo demais, você pode muito bem dizer para o Senhor: Senhor, eu sei disso, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mas está doendo muito em mim, vamos aliviar esse negócio? Que a Bíblia diz que Ele é o Pai, que se pedir um pedaço de pão, Ele não vai dar um pedaço de pão, Ele vai aliviar a dor, né? Às vezes nós chegamos cansados e sobrecarregados, procuramos uma rede ou uma cama ou um sofá. Mas a Bíblia diz que quando estamos carregados e sobrecarregados, temos que procurar o Senhor, para Ele nos dar alívio na alma,
né? Então, queridos irmãos, era só para complementar, tá certo? Nesse culto de família, o último culto da família, o último domingo do mês, eu acredito, né? 26, né? Último culto da família. Graças a Deus porque estamos aqui. Eu gosto sempre de dizer, irmão, se você não agradeceu a Deus porque na correria do seu dia, no seu trabalho, você até esqueceu do sapato que você calça, mas foi Deus que providenciou o dinheiro para você comprar. Da roupa que cobre a sua nudez, foi Deus que fez o negócio acontecer para você comprar a sua roupa mesmo simples, ou boa, ou média, ou não tão boa, mas tudo é Deus. Pelo teto que vos cobre, que protege do sol, da chuva, vai chegando o inverno aí agora, né? Da saúde, dos olhos que você vê agora, está me vendo, dos ouvidos que escuta a minha fala agora, né? Então, se você não agradeceu, vamos agradecer ao Senhor agora, nesta oração que eu vou fazer, amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos aqui neste momento. Senhor, pelo calçado que nos protege das topadas, meu Deus, dos vidros, meu Deus, enfim, dos espinhos. Muito obrigado, meu Pai, por esse sapato, mesmo simples, Senhor, 79, mas é meu, Jesus. Pela roupa, Senhor, que cobre a minha nudez, pela saúde, meu Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor, pelo milagre que o Senhor tem feito na vida do meu filho, Senhor. Quebrado aquele coração, Senhor, só o Senhor sabe de todas as coisas, e eu te agradeço por estar aqui neste momento, ministrando nesse último domingo de 2021, Senhor, muito obrigado, Pai. Eu quero aqui, meu Deus, interceder pelos, meu Deus, que não conseguiram vir porque estão enfermos. Senhor, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que derrama o bálsamo curador. Então, Senhor, o teu poder é magnânimo, é infinito, nós não podemos imaginar e nem mencionar o tamanho do teu poder. Então vai lá, Senhor, cura, traz consolo, meu Deus, àqueles que estão desacreditados nesse momento. E para nós que estamos aqui te adorando, que essa palavra que vai ser lida e pregada agora, falada, venha penetrar no mais fundo do coração da tua igreja, e que nós venhamos a ser transformados, porque só a palavra nos transforma, só a palavra que nos faz nascer de novo para ser uma nova criatura em ti. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Aplauda ao Senhor bem forte, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é bom e misericordioso, né? Se nós não merecíamos estar nem aqui, irmão, nós estávamos condenados, mas Jesus veio e acabou com toda a condenação, com todo o sacrifício de animais, e foi o sacrifício perfeito para a nossa liberdade em Cristo, amém? Glória a Deus. Se você tem a Bíblia, aí nós vamos aqui ler dois capítulos, o 11 e o 12, alguns versículos, tá? Não feche a Bíblia, nós vamos ler, acompanhe comigo, nós vamos extrair muitas coisas boas desse texto, tá? Riquezas grandes para nossas vidas, mudança para o nosso caráter, mudança para o nosso viver, e trazer muito conhecimento para o nosso ser, porque o sábio, ele aprende com os erros dos outros, ele não nasce aprendido, ele não nasce sábio, né? Então a palavra de Deus diz que quando nós conhecemos essa palavra, nós somos libertos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz que eu escondi, Senhor, eu guardei, Senhor, a tua palavra no meu coração, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então quando nós pegamos essa palavra e colocamos no nosso coração, não há engano mais, né? Há somente verdade, que é Cristo, a própria palavra, né? Então, amados irmãos, se você tem Bíblia, abra aí em 2 de Samuel, aleluia. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro
Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Você marcou um encontro com Deus? Então segura aí, que lá vai. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versos 1. Nós vamos extrair coisas extraordinárias desse texto para a nossa vida. Amém? Diz assim as Escrituras: na primavera, época em que os reis saem para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, ou sitiaram. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Aleluia. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. E do terraço viu uma mulher muito bonita, formosa, tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxesse e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar de sua impureza ou menstruação. Depois voltou para casa, a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo: estava grávida. Em vez disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envia-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou a Davi, perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá pousam em tendas, e meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e deitar-se com minha esposa ou mulher? Juro por teu nome, rei, por tua vida, que não farei uma coisa dessa. Então Davi lhe disse: fique aqui mais uma noite, mais um dia. Amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi acordou para comer e beber e embriagou à tarde. Porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, e colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram bem mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias, o Hitita. Joabe enviou a Davi o relatório completo da batalha. Pule agora para o 20.
Quando a mulher, verso 20, quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela e tornou-se sua mulher. E teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou muito ao Senhor. Aleluia. Obrigado por escutar com atenção a palavra de Deus. Irmãos, eu tenho lido esse texto diariamente, direto. E eu tenho arrancado muitas coisas para a minha vida particular, para a minha família. Primeiro, versos 1 do capítulo 11 diz que na época da primavera os reis saíam para a guerra. Ao contrário de Davi, ele ficou em casa. Muitas das vezes acontece isso com a gente. Deus manda a gente ir para a igreja lutar e nós ficamos em casa. E às vezes acontecem muitas coisas que nós não queremos que aconteça, porque nós vamos contra a palavra de Deus. E quando nós vamos contra esse livro, muita coisa acontece de mal, de ruim para com as nossas vidas. Então o primeiro erro de Davi não era para ele estar em casa. A Bíblia diz, na sua Bíblia diz aí, você pode ler: na primavera, na época da primavera, os reis saíam para a guerra. Mas Davi não foi e enviou Joabe e ficou em casa. Os eruditos dizem, irmãos, você que é estudioso da Bíblia e de outros livros, dizem que não foi apenas aquele dia que Davi dormiu e acordou. Ele já vinha há muito tempo dormindo e olhando. O pecado ele não é de uma vez, ele vem devagarzinho, bem devagarzinho. Satanás ele não vai te pegar de uma vez, ele vai aos derredor. A Bíblia diz que ele vai ao derredor, buscando a quem possa tragar. Amém? E eu quero aqui dizer, queridos irmãos, que Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós sabemos muito bem dessa história de Davi, tá certo? O que aconteceu logo em seguida no capítulo 12, aonde o profeta Natã foi na sua casa, tá certo? Davi, o profeta está aí fora. Opa, prepara um banquete, manda ele entrar, que o profeta veio trazer uma palavra de Deus para a minha vida. Realmente, Deus, ele nos corrige, irmãos, tanto na dor, como na alegria, como na tristeza. De qualquer maneira que ele queira corrigir, ele corrige sem querer saber quem você é, se você é rei, se você é preto, se você é branco, se você é careca, se você é cabeludo, se você é gordo, se você é magro. Quando a palavra de Deus vem para corrigir, ela corrige. Então a Bíblia diz, irmão, no capítulo 12, que o profeta foi na casa de Davi e contou uma pequena historinha que todos nós conhecemos. Não precisa ler o capítulo todo, que é longo, e as horas já estão passadas. Eu sei que ele contou uma historinha de um cidadão muito rico, que tinha vários cordeiros, várias ovelhas, né? E ali ele pegou a ovelha daquele homem que só tinha uma para a sua alimentação. Dali ele tirava o leite, dali ele tirava tudo para a sua alimentação. E o profeta falando para Davi, Davi se enfureceu e disse que seja digno de morte esse homem, que seja reconstituído 4 vezes mais. Então Davi olhou para a cara dele, o profeta olhou para a cara dele e disse: esse homem é tu, Davi. E ali Davi se aquebrantou e disse: pequei contra o Senhor, pequei contra Deus. E daí surgiu os salmos, irmãos. E o profeta diz assim, ó: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era reprovado.
Muitas vezes, irmãos, nós desprezamos a palavra, nós fazemos de tudo para agradar a Deus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus se desagradou com Davi. E isso é um desprezo que nós temos para com a palavra. Aqui todos nós aqui, eu sou o primeiro, eu faço de tudo para agradar o Senhor. Mas eu tenho feito de tudo para não agradar a Ele? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e para você. Não me responda, fique só para você mesmo. Esse texto, irmão, faz nós distrairmos tanta coisa que você não pode nem imaginar. O apóstolo Paulo diz que tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo vai me fazer bem. Davi já tinha premeditado tudo aquilo. A Bíblia diz que o profeta disse: eu te dei os reinos, eu te dei as mulheres dos reis, eu te dei riqueza, e para ti não bastasse, né? Às vezes Deus nos dá saúde, às vezes Deus nos dá tanta coisa, mas nós desagradamos Ele fazendo coisas que não o agradam. Eu quero lhe dizer uma coisa, queridos irmãos, que nós não devemos dar lugar ao diabo. Nós vamos aqui ver alguns textos e saber por onde é que o diabo entra num cristão, no homem de Deus, numa mulher de Deus. Aleluia! Primeiro, queridos, ele entra pela porta. Glória a Deus. Ficou difícil dar glória a Deus, né? Mas a Bíblia diz que o pecado está à porta aí. Bate. Quem é o pecado? É o próprio Satangoso. Ele é que nos induz a pecar. Ele é que faz o sarapatel todinho para a gente sair da presença de Deus, para a gente desagradar a Deus, né? E Davi naquele momento, irmãos, ele se prostrou e disse: pequei contra o Senhor. E ali nasceu os Salmos. Aleluia, que nós vamos ler alguns agora, né? Glória a Deus. Salmo 51, capítulo 51, versos 10, 11, 12 e 13. Nós vamos ler agora. Tu bota, Juninho, isso aí? A partir do versos 10. Davi arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aleluia. No instante, Davi, irmão, soube o tamanho daquela repreensão que o profeta trouxe para ele, né? Então, queridos irmãos, o pecado, ele entra pela porta, se você abrir, tá certo? Mas ele também entra pelos olhos, como entrou pelos olhos de Davi. A Bíblia diz que a candeia do corpo é os olhos. Você sabia que há o olhar santo e o olhar profano? Eu vou passando, o celular de uma pessoa desconhecida cai, o olhar santo: ei, meu amigo, seu celular caiu aqui. O olhar profano, você olha e... Acontece, irmãos, porque a nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos que mudar. Aquele que roubava, não roube mais. Essa é a verdadeira revelação para nossas vidas. Eu creio assim, né? Então, se você não consegue, irmão, ver e não entender aquilo que te faz sofrer, que te faz desagradar a Deus, ora de joelho e pede a Ele: Senhor, meus olhos, eu não consigo, Senhor, controlar. É pior do que a minha língua, né? Foi o que aconteceu com Davi. Mas eu quero lhe dizer, queridos irmãos, que o profeta disse a Davi:
Pela boca do profeta, Deus disse: você não vai morrer, mas a espada não se separará da sua família. E você sabe a grande desgraça que aconteceu na vida da família de Davi. O irmão desejou a irmã, e ali coabitou com ela, ou seja, dormiu com ela, né? O outro irmão, sabendo daquilo ali, matou o outro irmão. Só sei que foi um sarapatel grande, porque Davi era para estar na guerra, mas Davi ficou em casa e cochilou. 3 horas da tarde se acordou, foi lá, viu a mulher, achou bonita. Era a primeira vez? Era não, irmão, não era a primeira vez. A Bíblia não diz a quantidade de vezes que Davi fez isso, mas se você for escacaviar na história dos reis, não era a primeira vez. E Satanás, ele vem devagarzinho para lhe tirar da presença de Deus. Davi ouviu, sabendo que aquela mulher era comprometida, mesmo assim, ele cometeu aquilo que todos nós sabemos, né? Adultério junto com o crime. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a porta da nossa casa tem que ser trancada pelo Espírito Santo de Deus, porque senão ele vai entrar pelos seus olhos. Não, eu sou santo, eu oro 15 vezes por semana, ele vai entrar. Se você não vigiar, se você for vigiar uma obra e ali você orar e for dormir, o ladrão vai e rouba, porque você está ali para vigiar, não é para dormir não. Então a Bíblia diz: vigiai e orai. Se nós não fizermos dessa forma, irmão, Gálatas diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência e benignidade. Nós temos que encher o nosso coração, a nossa boca, a nossa mente com essas coisas. Porque quando nós passamos a desagradar o Senhor e a agradar as coisas da carne, agradar o nosso ego, é uma coisa que vai levar muito crente para o inferno, é o orgulho. Porque porque que Davi era segundo o coração de Deus? Porque Davi se derramava: Senhor, não sei, tira tudo de mim, pode tirar, mas não tira de mim o teu espírito, porque sem ele eu não sou nada. E às vezes nós não conseguimos orar dessa forma, né? Quando nós nos aquebrantamos, quando nós oramos, quando nós realmente determinamos: eu não vou abrir a porta para isso, eu não vou deixar que meu filho faça isso porque está errado, eu não vou olhar para isso porque eu sei que eu vou dar lugar ao diabo, eu não vou ouvir isso porque eu sei que não vai edificar a minha vida, eu não vou abrir a minha boca para falar essas coisas torpe, porque isso não é de Deus. Se nós não fecharmos a porta, se nós não tivermos um olhar santo, se nós não ouvirmos coisas que não vai edificar o nosso coração, ele vai entrar com facilidade, você pode ter certeza. Por mais santo que você seja, você pode orar 15 vezes por semana, você pode ir à igreja todos os dias, mas se você não fechar essas brechas, o apóstolo Paulo diz que ele vai entrar, a Bíblia diz que ele entra pela porta. Olha o pecado batendo, né? A candeia do corpo. Então Davi não se policiou. Depois desse acontecido, que foi repreendido pelo profeta, foi que Davi realmente nasceu de novo, irmão. Nós precisamos nascer da água e do Espírito de novo. Não adianta nós estarmos aqui, entendeu? E deixar reinar o velho homem, a velha mulher. Eu não consigo deixar de dar o meu testemunho aqui. Eu fui um bebarrão, hoje não sou mais, porque eu nasci de novo. Então, queridos, nós temos que entender que esse Deus, Ele quer o melhor para nós. Ele quer nos transformar, e a palavra dEle nos transforma. E a palavra dEle nos repreende, a palavra dEle nos ensina, a palavra dEle, ela nos molda, nos muda. Basta nós querermos. Porque tudo me é lícito. Eu venho à igreja se eu quiser, eu oro se eu quiser, eu leio se eu quiser, eu escuto se eu quiser. Esse grande poder, irmão João Paulo, que nós temos dentro de nós, que você tem dentro de você, Deus não tira, que é a sua vontade. Ele não mexe na vontade de ninguém. Então cabe a nós
fecha a porta. Minha filha, não é assim. Meu filho, não é assim. Eu estou cansado de dizer para o meu filho: olha, tu quer ser jogador, cara? Bota primeiro as coisas de Deus na frente. Não, mas porque os outros não quer saber, é você é meu filho. Então nós temos que, nesse último culto da família, irmão, eu quero que você vá para a sua casa, entendendo que nós temos que ser submisso 1000% a esta palavra. Quando essa palavra entra no nosso lar, quando essa palavra entra no nosso coração, aí sim, aí a nossa família, a nossa casa vira um pedacinho do céu, né? Quando nós entendemos, irmãos, que a obra do Senhor, ela nos ensina a dar bons frutos. Então, queridos irmãos, nesse último culto da família, 26 de dezembro de 2021, a palavra de Deus revelada aqui, não é que eu vos digo, não, a palavra de Deus vos diz, que a maior revelação está aqui aberta no púlpito e nas suas mãos, aí nos seus braços. A palavra de Deus, ela nos ensina, a palavra de Deus, ela nos guarda, a palavra de Deus, ela nos protege, a palavra de Deus, ela é tudo para a nossa vida. Então, queridos irmãos, quando vier aquele pensamento que veio na cabeça de Davi, presta atenção agora, você não negocie com o seu pensamento, certo, irmã Nancy? O nosso pensamento, nós somos dono dele. Não, eu vou só dar uma olhada aqui, não olha, cara. Se você vai ver que vai te fazer mal, não faz isso. Então Davi, naquele momento, ele não teve o que o apóstolo Paulo fala, o que é domínio próprio, que nós tantos pelejamos para ter isso, mas é muito difícil. Por quê? Porque nós não praticamos 100% esse livro, e é muito difícil, não tem nessa terra quem consiga praticar 100%. Os que praticaram, subiram de uma vez, mas nós estamos pelejando. Mas quando nós conversamos com a nossa mente e negociamos com ela, aí, meu amigo, nós vamos para o buraco. Não tem que negociar com a mente, é não e acabou-se. Porque quando nós negociamos com a nossa mente, nós cedemos. Eu tô com um corte aqui, mas se eu comer um pedacinho de camarão, acho que só um ou dois não vai fazer mal. Não vai fazer mal, porque é um crustáceo do mar, que ele é inflamatório. Seu corpo, quando o seu corpo absorver aquilo ali, ele vai abrir aquele ferimento. E às vezes, né, nós cedemos aos nossos pensamentos. Vai dar certo, vai não, irmão. Você é dono do seu pensamento. Nós às vezes vacilamos muito porque deixamos isso escapulir pelas nossas mãos. Nós deixamos acontecer coisas no nosso lar que não é para acontecer. Até hoje, eu e essa mulher vivemos arrependidos por uma festa mundana que nosso filho foi. E ele voltou de lá, não foi com 1, 2, 3, 4, 5 capirotos, não, foi muitos, irmão, mas foi muitos mesmo, que nós sofremos, mas nós sofremos, a gente não tinha mais intimidade, porque o garoto dormia no nosso meio, com medo dos bichos. Pai, deixa eu ir. Eu digo, vai, meu filho, ela é mais dura. Não vai. Eu digo, vai, deixa, né? É só lá, ele volta logo. Vai, mano. Não vai. Foi. Mas não foi um dia, não foi 2, não foi um mês. Foi anos, irmão, nós sofrendo com esse garoto. É porque vocês não viram, ele chegava aqui perto de mim, pô, quando abria a porta ali, o que está acontecendo? Um menino setado, cheio de demônio. Porque a gente cedeu a ele ir para um local onde não era para ele ter ido. Então não tem negociação. A Bíblia diz que há um jugo desigual. Não tem negociação com luz e treva.
Então aqui nesse momento, Davi, irmão, ele não se controlou, já há muito tempo que ele vinha espiando, né? E naquele momento ele resolveu fazer o ato. E Deus já tinha dado os reinos, Deus já tinha dado as mulheres dos reis, Deus já tinha dado riqueza, Deus já tinha dado tudo. Do mesmo jeito que Deus nos dá saúde, nos dá uma esposa linda, né? Nos dá um filho, mas às vezes nós queremos até coisas mais que desagradam ao Senhor. E foi isso que aconteceu com Davi. Foi isso que aconteceu comigo e a Rosiane. Hoje meu filho está em outra igreja, graças a Deus, porque assim, irmãos, eu quero lhe dizer que o poder de Deus é tão grande, que Ele está ouvindo o teu pensamento agora, e o de todos nós aqui, que Deus grande. Você pode orar caladinho aí, eu orar também aqui, Ele sabe da minha oração e sabe da sua. Então, dependendo de placa de igreja, é um Deus só. Doutrinas são diferentes, mas o Deus é um Deus só. O Deus de Davi, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de todos os profetas e reis que ali foram até Ele e acharam refúgio, acharam salvação, como nós achamos. E estamos aqui caminhando para a salvação. Né? Eu quero que nesse ano que vem, tá certo? Vocês não venham a ceder os seus pensamentos, seus maus pensamentos. Eu trabalho muito nisso, muito, muito mesmo. Porque o coração do homem é enganoso. Mas quando você preenche o seu coração com a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que esse livro é a verdade, não é assim? Santificai-vos na palavra, se eu não me engano é João 16 alguma coisa. Santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando nós pegamos essa palavra, como Davi disse, guardei a tua palavra no meu coração, escondi, por quê? Porque meu coração era enganoso, João Paulo. O seu era enganoso quando você não tinha Cristo, mas agora você conhece a verdade. Então, quando nós conhecemos a verdade, nós nos transformamos, nós mudamos, nós fazemos da nossa casa, do nosso lar, um pedacinho do céu, porque a palavra de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus está ali, junto com a palavra, quando nós o invocamos, mas quando nós cedemos. Por que que hoje, irmãos, os jovens estão indo de mal para a pior, nessa geração nossa agora, de 2021. A Bíblia diz, queridos irmãos, capítulo 12, versos 20, capítulo 12, diz que honra a teu pai e a tua mãe para que você tenha vida longa e próspera. Mas só que a gente vê, irmãos, é jovens descendo a sepultura com 15, 16, 14, mas vai longe com 20 anos, né? Mas por quê? Porque não obedecem, irmão. E isso é uma virtude de honrar pai e mãe. Meu filho, não é por aqui, você está errado. Vá por aqui, vamos para a igreja, vamos orar. Vamos aqui conversar com o nosso Deus. A oração é uma conversa, é um diálogo, né? O servir a Deus é que você tem que servir com o id, né? Adquirir os frutos, mas a intimidade você tem que ter, a comunhão você tem que ter, para que Ele venha te abençoar, para que você não passe um mês todinho pensando que Deus é bobo longe dele, e quando o sapato aperta, ai Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Deus, Ele não é bobo, Ele conhece tudo, Ele sabe do teu pensamento, Ele sabe do teu coração. Se você estiver carregado e sobrecarregado, vai até Ele, que Ele vai te dar um fardo leve, tá certo? Então, irmão, faça da sua casa um pedacinho do céu. Davi, depois daquele ato que ele fez, a casa dele virou um inferno. Irmão estuprando irmã, irmão matando irmão, mas porque ele fez aquilo de caso pensado, né? Ele não soube dominar o seu pensamento. E é aqui que o diabo age. Quando ele age aqui, ele tira a palavra que está no seu coração, ele age na sua mente, arranca a palavra que está no seu coração. Não, isso aqui pode, mano. Um filmezinho rebesta desse, não, rapaz, eu vou assistir. Até hoje, irmãos, eu sou criticado porque eu ensinei meu filho a apanhar no colégio e não revidar. Meu filho não é violento até hoje.
Desse tamanho. Negada bate nele, ele não reage. Porque eu ensinei ele assim. Eu ensinei. Meu filho, se bater em você, não reaja. Quem vai resolver é seu pai. E a minha sogra vinha para cima de mim, gosto de gás, minha cunhada, todo mundo. Não, pois se bater no meu, chega aqui apanhado, é outra pisa. Nós estamos incentivando os nossos filhos a serem violentos. Meu filho apanhava, chorava, pai, por que eu não posso descontar? Porque você é cristão e não pode descontar. E é assim que nós temos que ensinar nossos filhos, irmão. Parece até uma coisa louca, né? Nosso filho apanhar no colégio e não poder descontar, né? Mas essa é a contramão do mundo. Isso que nós devemos ensinar para os nossos filhos. Que tem que ter a mansidão que Cristo teve no seu coração, né? Eu quero dizer que nesse 2022, irmão, se nós continuarmos servindo ao Senhor em espírito e em verdade, Ele vai nos abençoar cada vez mais e mais ainda. Não é isso que eu te digo, não. Não é isso que eu te digo, não. É a palavra que diz. Porque você quer revelação maior do que essa? Não existe. Não tem profeta, não tem ninguém que tenha uma revelação maior do que essa quando ela é aberta e você ali abre e lê e medita com os olhos de sabedoria. Então, irmãos, que nós venhamos a meditar nessa palavra, ensinar e trazer coisas boas para o nosso coração, para a nossa mente, para o nosso lar. Tá certo? Porque não tem negociação com a mente. Guarde isso no seu coração hoje. Não tem negociação com o seu pensamento. Você é dono do seu pensamento. Não é o pensamento que é dono de você, não. Porque a Bíblia diz que nós temos que preencher o nosso pensamento com coisas boas. Amor, paz, benignidade, bondade, espiritualidade. É isso que nosso coração tem que estar cheio. Tá certo? Então eu desejo, tá certo? Aqueles que eu não vi, eu quero desejar um feliz Natal, tá certo? Cheio de saúde, repleto de acontecimentos bons, tá bom? Que o final de ano venha e que você tenha aquela realização guardada no seu coração. Mas eu quero lhe dizer também uma coisa. Essas coisas vão vir quando se você priorizar primeiro as coisas do reino. Amém? Ficou difícil dar glória a Deus com essa palavra, mas é assim mesmo, irmão. Eu quero só lhe dizer porque Davi era segundo o coração de Deus, porque ele se humilhava, porque ele ali se prostrava. E às vezes nós não se prostramos, né? Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, por esses poucos minutos que aqui falei, Senhor. O Senhor sabe do meu coração, conhece o coração da tua igreja. O Senhor sabe, eu sei que não é fácil negociar com nossa mente, com a nossa vontade, com o nosso eu, com o nosso orgulho. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Eu não quero cantar aquela cantiga como Naamã, não. Quebra meu orgulho, porque quando o Senhor quebra, Ele quebra e dói. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me mude através da tua palavra. Que o Senhor venha abençoar esta igreja, meu Pai. Nesse ano que está terminando, Senhor, que está nesse ano 2022, meu Pai. A tua vinda não está demorada. A tua vinda está, meu Deus, mais próxima, meu, com os acontecimentos, Pai, que acontecem todos os dias em nossos olhos. Mas mesmo assim, Senhor, às vezes nós não queremos ver, Senhor, não queremos entender, Pai, que o Senhor está à porta, batendo, aleluia. Meu Deus, no nome de Jesus, faz que com que essa palavra que foi lida, meu Pai, que foi aqui falada, penetre no coração da tua igreja,
Porque a palavra diz, a tua palavra diz que quando nós não entendemos a tua palavra, nós não mudamos. E pior, o Satangões ainda vem e arranca do coração aquilo que foi pregado. Isso não é o caso dessa igreja agora. Eu creio no nome de Jesus que o que foi falado vai ficar aí guardadinho no seu coração, que é a verdade, que é a palavra de Deus, e você vai ser transformado no nome de Jesus. Vai ter tempo, o Senhor, meu Deus, arranja tempo na mente do teu povo, meu Deus, para te glorificar, para te agradecer, e é que eles venham saber que nós não somos nada sem ti. Meu Pai, eu abençoo, meu Deus, sabendo no poder que há na palavra que sai dos nossos lábios. Eu abençoo a tua igreja no nome do Pai. Eu abençoo no nome do Espírito Santo. Eu abençoo no nome, meu Deus, de Deus, o Deus poderoso. No nome de Jesus seja abençoado. Se você acredita, diga graças a Deus e dê uma linda salva de palma para o Senhor. Obrigado por ter me aturado aqui 50 minutos. Agora eu vou passar para o pastor, que vai estar falando algo da parte de Deus e vai estar encerrando e nos abençoando no nome de Jesus.